Olá, neste vídeo irei falar um pouco sobre o CORD, baseando-se principalmente no artigo A Scalable Peer-to-Peer Lookup Service for Internet Applications. Bem, e o que é o CORD? O CORD ele é um protocolo e um algoritmo de pesquisa distribuída utilizado em redes peer-to-peer. O CORD especifica como as chaves são atribuídas aos nós e como um nó pode descobrir o valor de uma determinada chave, localizando o nó responsável por essa chave. Se imaginarmos uma rede peer-to-peer, podemos pensar em um cenário em que um peer ele quer baixar um arquivo, acessar um arquivo, e ele precisa saber quais são os outros peers que contêm esse arquivo. Então, ele tem o identificador do arquivo e ele vai descobrir quais são os nós responsáveis por aquele arquivo. O CORD ele faz essa busca de forma eficiente. Lembrando que o CORD ele suporta apenas uma operação de lookup, ou seja, dado uma chave, ele vai encontrar o nó responsável por aquela chave e ele vai retornar o endereço IP daquele nó. Bom, quais são os benefícios de utilizar o CORD? Os principais benefícios o balanceamento de carga, visto que o CORD atua como uma função hash distribuída, então ele espalha chaves de maneira uniforme pelos nós, garantindo um equilíbrio natural de carga, já que você não vai ter uma discrepância grande entre a quantidade de chaves que é armazenado entre os nós, não vai ter nenhum nó que armazene muitas chaves, enquanto outro nó armazena poucas chaves. Descentralização, o CORD ele é totalmente distribuído e nenhum nó é mais importante do que outro. Todos possuem o mesmo grau de importância e as mesmas funções. Ele é escalável porque ele garante essa busca na complexidade de O log de N, o que faz com que ele seja viável até mesmo para sistemas muito grandes, sem precisar de ajuste de parâmetros. Disponibilidade, visto que ele foi desenvolvido para atuar em um ambiente dinâmico, distribuído, onde você tem passível a falha de nós, você tem nós que entram e saem livremente da rede peer-to-peer. E nomenclatura flexível, porque ele não impõe restrições à estrutura das chaves. E isso dá às aplicações uma grande flexibilidade na forma com que elas mapeiam seus próprios nomes para cada chave. Então vamos começar a entender um pouco mais a fundo o CORD básico, porque neste vídeo nós não iremos lidar com junções e nem com falhas simultâneas. Bom, o CORD ele utiliza consistente hashing, que tem muitas propriedades boas. Nesse cenário, melhor do que o método tradicional de hashing. Com alta probabilidade, a função hash equilibra a carga, que foi o que a gente viu anteriormente, através do balanço de carga. E com alta probabilidade, quando o enésimo nó se junta ou sai da rede, apenas uma fração O de 1 sobre N das chaves é movida para um local diferente. Então a gente não precisa alterar informações de todos os nós, apenas de uma fração deles, quando a gente trabalha com entrada e saída de nós. Essa aqui é uma imagem ilustrativa do sistema de organização da rede peer-to-peer, de uma rede peer-to-peer que implementa o CORD, também conhecido como CORD Ring, onde ele tem esse formato de anel, onde cada nó ele se comunica diretamente com o seu sucessor imediato e com o seu predecessor, mas nesse caso que temos a implementação do CORD, cada nó se comunica também com outros nós. E é justamente isso que vai garantir a eficiência
na hora da busca. Perceba que essa organização ela segue um sentido horário. Bom, e como nós atribuímos chaves aos nós? Dado uma chave, para a gente encontrar, para a gente determinar qual nó vai ser responsável por ela, é só a gente encontrar o primeiro nó cujo identificador é igual ao da chave, ou o nó sucessor com o identificador mais próximo do identificador da chave, caso não exista nenhum nó com o mesmo identificador da chave. E essa função de atribuir a chave a um nó vai ser denotada por esse sucessor com o parâmetro k na hora da gente trabalhar graficamente aqui ou no algoritmo. Aqui nós temos uma ilustração de um sistema peer-to-peer em forma de anel. Nós temos 3 nós, o nó 0, em verde, o nó 0, o nó 1 e o nó 3. E nós temos 3 chaves, a chave 6, a chave 1 e a chave 2. E aí nós podemos justamente ver aqui como como é feita essa distribuição. Ou seja, o nó 1 ele é responsável pela chave 1, porque o sucessor de 1 é 1. Lembrando que o sucessor é a função que faz justamente esse papel aqui de escolher, de verificar qual é o nó que é responsável por tal chave. Aqui a gente pode ver que o nó 3 ele é responsável pela chave 2, porque nós não temos um nó 2. Então ele é o nó que tem o identificador mais próximo em sentido horário. O nó 0 ele é responsável pela chave 6. Perceba que se, por exemplo, nós tivéssemos uma chave 5, o nó 0 também seria responsável por essa chave 5. Numa abordagem básica, numa forma de consulta básica, a abordagem seria passar a consulta, se você não encontrar a chave localmente, no nó que você está, para o seu sucessor imediato. E dessa forma, você iria percorrer toda a rede peer-to-peer em forma de anel. Nessa abordagem, a complexidade da busca seria O de n, e no pior dos casos, para encontrar o nó responsável pela chave que nós queremos, nós teríamos que percorrer todo o anel. O CORD ele melhora a escalabilidade do consistente hashing, porque ele não precisa armazenar informação de todos os outros nós, ele só precisa armazenar informação de uma pequena quantidade de nós para que ele consiga garantir a busca em O log de n, ou seja, ele consegue encontrar a chave em O log de n mensagens. O CORD ele deve atualizar as informações de roteamento sempre que existe entrada ou saída de nós na rede, ou seja, essas informações dos outros nós que não são necessariamente o sucessor imediato nem o predecessor imediato. E esse processo de entrar ou sair da rede peer-to-peer requer O log ao quadrado de n mensagens. A função hash, consistente hash, atribui a cada nó e chave um identificador de m bits usando uma função hash básica, como o SHA-1, que eu acredito ser amplamente conhecida. Nesse caso, o identificador do nó é escolhido por meio de um hash, utilizando o próprio endereço IP do nó, enquanto o identificador da chave é escolhido por meio de um hash da chave. O comprimento do identificador m deve ser grande o suficiente para tornar insignificante a probabilidade de 2 nós ou chaves fazerem
hash para o mesmo identificador, ou seja, deve ser grande o suficiente para tornar insignificante a probabilidade de colisão. Isso também vai garantir a questão do balanço de cargas. Falando agora um pouco mais sobre consistente hashing, o hashing consistente é projetado para permitir que os nós transitem, entrem e saiam da rede com o mínimo de interrupções. Ou seja, mesmo que a gente tenha nós entrando e saindo, a gente vai tentar modificar o mínimo de informações nos outros nós. Para manter o mapeamento hash consistente, quando um nó N se junta à rede, certas chaves anteriormente atribuídas ao sucessor de N agora são atribuídas a N. E quando o nó N deixa a rede, todas as suas chaves atribuídas são reatribuídas ao sucessor de N. Nós veremos isso mais lá na frente com auxílio de uma imagem. Bom, para o CORD manter informações sobre os outros nós, para justamente pegar os atalhos que vão permitir com que ele faça a busca em O log de N, ele utiliza uma tabela de dedo, que seria o quê? É uma tabela que contém intervalos e a informação de qual nó será o novo responsável por fazer essa busca para aquele intervalo. Cada nó mantém a tabela de dedos com M entradas, de forma que um dedo na posição I de um dado nó seja igual ao sucessor de N mais 2 elevado a I menos 1. A gente vai ver isso na prática. Bom, essa imagem aqui, ela ilustra esse nó 8 aqui e a tabela de dedos dele, e nós podemos perceber visualmente o comportamento da busca. Perceba que a gente não precisa fazer mais a busca, a gente não precisa fazer a busca básica, que seria ir andando pelos sucessores imediatos até encontrar o nó. A gente consegue fazer saltos exponenciais procurando pelo nó, e a gente vai atribuir, por exemplo, imagine um intervalo muito grande. Você sabe que a chave que você procura está dentro desse intervalo, então você vai atribuir a nova função de busca a um outro nó, que vai ser mapeado pela sua tabela de dedos. Perceba que aqui nós temos saltos exponenciais, onde nós temos justamente um identificador do nó mais 2 elevado a I menos 1, onde I é a posição do vetor da minha tabela de dedos. Aqui nós podemos ver aquele cenário que foi demonstrado anteriormente com o nó 0, o nó 1 e o nó 3, e como seria a tabela de dedos de cada um desses nós. Perceba que o nó 0, por exemplo, ele começando do nó 1 para o intervalo de 1 a 2, ou seja, se ele estivesse procurando uma chave que estivesse dentro desse intervalo, ele ia delegar essa nova função de busca para o nó 1. E isso é válido para os outros intervalos. Ou seja, se ele está procurando uma chave cujo identificador está dentro do intervalo de 2 a 4, ele vai delegar essa função para o nó 3. Mas perceba que quanto mais eu incremento, quanto mais eu percorro o meu vetor da minha tabela de dedo, maior são os intervalos, justamente pelo salto ser exponencial. Aqui na esquerda a gente pode ver isso ilustrado de uma maneira melhor para o nó 1. Ou seja,
nós temos o nosso primeiro intervalo de 2 a 3, o nosso segundo intervalo de 3 a 5, o nosso terceiro intervalo de 5 a 1. Se essa rede peer-to-peer fosse maior, nós teríamos cada vez mais intervalos maiores. E na minha tabela eu tenho o meu sucessor de K, ou seja, vai ser justamente quem vai ser o novo responsável por encontrar a minha chave, caso minha chave não seja encontrada localmente. Por exemplo, no caso desse nó zero aqui, se eu estou procurando uma chave entre o intervalo 4 e 0, eu não posso delegar isso ao nó zero, porque se essa chave estivesse aqui, então ela já teria sido encontrada localmente. Vamos tratar agora da entrada e saída de nós na minha rede peer-to-peer que implementa o CORD. Como é que nós podemos preservar a capacidade de localizar todas as chaves da rede com os nós transitando livremente? Bom, para garantir as minhas propriedades de busca, nós temos duas invariantes. A primeira é que o sucessor de cada nó deve ser mantido corretamente, e o segundo, que para cada chave K, o nó sucessor de K seja responsável por K. Também vale salientar que, para que as pesquisas sejam rápidas, é desejável que as tabelas de dedos estejam corretas. Ou seja, se eu adiciono ou retiro nós, isso vai influenciar na tabela de dedos dos nós que continuam na minha rede, e eu preciso atualizar elas de forma a manter as minhas propriedades. Bom, para simplificar os mecanismos de entrada e saída, cada nó no CORD mantém um ponteiro predecessor. E esse ponteiro predecessor, ele contém o identificador CORD e o endereço IP do predecessor imediato. Dessa forma, é possível caminhar em forma anti-horária dentro do meu anel. E isso vai facilitar na hora da gente implementar os algoritmos de entrada e saída de nós no sistema. Bom, para preservar as invariantes que foram ditas anteriormente, o CORD deve realizar 3 tarefas quando um nó-n se junta à rede. A primeira é inicializar o predecessor e os dedos do nó-n. A segunda, atualizar os dedos e predecessores dos nós existentes para refletir a adição do nó-n. E a terceira, notificar o software de camada superior para que ele possa transferir o estado, por exemplo, os valores associados às chaves, pelas quais o nó-n é agora responsável. Porque nós mapeamos as chaves, mas sabemos que é uma associação de chave e valor. Cada chave ela é responsável por um dado por um arquivo. Aqui nós podemos ver o mesmo cenário que nós vimos anteriormente dos nós 0, 1 e 3, onde na parte esquerda eu vou adicionar um nó 6 e na parte direita eu vou remover o nó 1. E vamos ver qual vai ser o comportamento do meu sistema. Bom, a primeira coisa que nós precisamos observar aqui em preto temos os dados que foram alterados, enquanto em cinza temos os dados que não foram alterados. E a primeira coisa que nós observamos é que quando adicionamos o nó 6, a chave 6, que até então o responsável era o nó 0, passa a ter o nó 6 como responsável. E o nó 0 não é mais responsável por nenhuma chave no meu sistema. Lembrando que temos 3 chaves, a chave 6, a chave 1 e a chave 2. Então, nós atualizamos nossa tabela de dedo de cada nó. Perceba que para o nó 1,
no intervalo de 5 a 1, o meu nó zero não será mais o responsável, pois dentro desse intervalo ele não é o primeiro nó que eu encontro, agora é 6. Então o sucessor dentro desse intervalo passa a ser 6. A mesma coisa acontece com o nó 3 e com o próprio nó zero. E no nó 6 nós precisamos adicionar, né, criar uma nova tabela de dedos, porque ele é um nó novo e ele não tinha nenhuma dessas informações. No cenário da direita, com a remoção do nó 1 do sistema, o que nós precisamos observar primordialmente é que a chave 1, que era responsável pelo nó 1, passa a ser responsável pelo seu sucessor imediato, que é o nó 3. O nó 3 era responsável pela chave 2 e agora passa a ser responsável pela chave 1. E quando nós adicionamos o nó 6 aqui também, ele passou a ser responsável pela chave 6, analisando as chaves que eram responsabilidade do seu sucessor imediato. Nesse cenário da direita, nós precisamos alterar apenas um dado da tabela de dedos, que era o intervalo 1, 2, que até então era mapeado, era passada a responsabilidade para o nó 1, e agora ele passa a ser dever do nó 0. Ou seja, nós conseguimos observar aqui que nós, com a adição e a remoção de nós na minha rede peer-to-peer, eu consigo manter as propriedades dela, mesmo sem fazer alteração em todos os nós. Apesar da gente ter feito algumas alterações relevantes aqui no cenário da esquerda, no cenário da direita nós alteramos apenas 2 dados, que foi o primeiro elemento da tabela de dedos do meu nó 0 e o responsável pela minha chave 1, que passou a ser o meu nó 3. Obrigado.